Meus irmãos, nós estamos em plena campanha, vamos dizer assim, da Convenção Batista Brasileira, e nós temos um tema muito conhecido já de todos, que fala sobre avivamento, ou melhor, vivamos o verdadeiro amor. Vamos repetir? Vivamos o verdadeiro amor. E o texto bíblico que se encontra como referência para essa campanha, vamos dizer assim, se encontra em João capítulo 13, versículo 35. E diz assim: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Amém ou não amém? Que Deus seja louvado, que Deus seja exaltado, engrandecido em nossas vidas. Eu gostaria hoje eu trouxe aqui para os meus irmãos para apresentar a vocês alguma coisa radical. Nós somos radicais? Somos radicais, né? Vocês conhecem isso aqui? É longe de vocês, não sei se vocês estão conhecendo. É uma laranja. É uma laranja, né? É uma laranja. Eu gostaria de saber de vocês, se vocês sabem o sabor dessa laranja. Vocês sabem o sabor desta laranja? Quem acredita que essa laranja é doce, levante a sua mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 pessoas. Quem não acredita que ela é doce? Levante sua mão. Ok, mais 8 pessoas. E as demais ficaram completamente em dúvida, sem saber se é doce ou azeda. Não é verdade? É justamente isso. Vocês acham que é doce? Vou pedir para vocês experimentarem. Tá bom, estou satisfeito com a resposta de vocês. É justamente isso que acontece, meus irmãos, quando a gente, na nossa vida, é isso que acontece. Essa questão da laranja, enquanto nós não experimentarmos ela, nós não saberemos se verdadeiramente ela é doce ou azeda, não é verdade? Isso não importa que uma caixa esteja cheia de laranja, a gente chupar uma laranja daquela, mas cada laranja daquela, se nós não experimentarmos, nunca saberemos se ela é doce ou não. Concordam comigo? Então é preciso experimentar. E assim também, meus irmãos, na verdade, a realidade da nossa vida espiritual. Nossa vida espiritual é assim também. Nossa vida cristã. Nós só conseguiremos experimentar, saber se ela realmente é uma vida saudável, se experimentarmos algo ou alguém. No dia 20 de dezembro passado, não sei se vocês lembram, o que nós comemoramos aqui nessa igreja? Nós comemoramos 120 anos de existência dessa igreja, correto? E naquela ocasião, teve aqui o pastor Rafael Abdala, lembram-se dele? Muito dinâmico. Eu lembro muito bem de algumas coisas que ele falou naquela ocasião, quando ele pregava para esta igreja. Eu lembro muito bem que ele falou a respeito dos discípulos de Jesus, muitos discípulos de Jesus, que o abandonaram, justamente porque eles não estavam aptos para suportar o confronto da palavra de Deus. Quem esteve aqui naquele dia? Levante a sua mão. Vocês lembram disso? Muitos dos discípulos de Jesus abandonaram-o por não estarem aptos a enfrentar o embate da palavra de Deus, justamente porque eram apenas crentes. Faltava-lhes muito para que se tornassem um verdadeiro discípulos. Eu lembro muito bem de uma expressão que ele falou
muito sabiamente, ele falou: o problema é que a gente tem crente demais e pouca gente que experimentou Jesus. Assim mesmo, meus irmãos, é que nós vimos, quando a gente olha para essa laranja e fala: eu não consigo identificar se ela é doce ou azeda, sem que primeiro experimentemos. Assim também, nós nunca conseguiremos saber se Jesus, se Deus, se a vida cristã é boa, se nós não experimentarmos. Deus quer que tenhamos um caráter cristão. Deus quer que tenhamos uma vida parecida? Não. Deus quer que nós sejamos verdadeiros cristãos, e verdadeiro cristão é ter o caráter de quem? De Cristo. Deus quer que nós tenhamos o caráter de Cristo. E não adianta nós nos ocuparmos com muitas coisas na igreja ou fora da igreja, ou nos dedicarmos muito sem que nós antes sejamos um verdadeiro cristão, ou melhor, conhecermos o Deus em quem servimos, a quem servimos. Não adianta. Não adianta olhar para uma laranja e dizer que ela está doce, sem primeiro experimentá-la. O caráter cristão consiste na união de qualidades mentais e éticas que nos farão ter uma vida digna diante de Deus e diante dos homens. Filipenses capítulo 2, versículo 14 e 15. Não sei se vocês podem nos ajudar aí nessa parte. Tudo bem, eu leio. Façam tudo sem murmurações, nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. Filipenses capítulo 4, versículo 8 também vai nos dizer: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é... Deixa eu ver aqui, para poder não errar. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, que as suas mentes, seja isso que as suas mentes, que os nossos pensamentos venham a se envolver. É isso que está dizendo aquele texto. Seja isso que ocupe os nossos pensamentos. Amém ou não amém? Então, meus irmãos, continuando, o caráter cristão exibe também o fruto do Espírito. Lá em Gálatas capítulo 5, 22 e 23, amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, são atributos de Deus que Ele repartiu para cada um dos servos deles que um dia aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E agora continua experimentando, se alimentando desse pão da vida que é o próprio Jesus Cristo. O Dr. Keith Phillips, autor do livro A Formação de um Discípulo, relata que quando se examina cuidadosamente o ministério de Jesus Cristo, é possível observar ali, entre as virtudes que caracterizavam a sua vida, 4 qualidades fundamentais que sobressaíam entre as demais: a obediência, a submissão, o amor e a oração. Essas 4 sobressaíam na vida de Jesus. Essas qualidades descreviam perfeitamente a relação de Cristo com o Pai. E todo o poder que Cristo tinha vinha do Todo-Poderoso.
E se nós quisermos, meus irmãos, ser usados por Ele, nossa vida, nossa relação com Ele terá de ser moldada também conforme a do nosso Senhor Jesus Cristo. O caráter cristão consiste em ter disposição, em conformar-se cada aspecto da nossa vida com a imagem de Cristo. É uma questão de exercício da nossa vontade, buscar a semelhança de Cristo. É preciso ter nosso caráter moldado de acordo com o caráter de Cristo, e assim nós conseguiremos sim viver em obediência, submissão, amor e oração. Conseguiremos amar uns aos outros naturalmente, sem forçação de barra. Naturalmente conseguiremos amar uns aos outros e seremos reconhecidos como verdadeiros discípulos de Cristo. João 14, 21 diz: aquele que que guarda os meus mandamentos, que tem e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. É preciso morrer para o nosso eu, e deixar Cristo viver em cada um de nós, como afirma o apóstolo Paulo. Estou crucificado com Cristo, já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e que se entregou por mim. Amém? Assim, meus irmãos, Jesus Cristo fez com cada um de nós, cristãos, com cada um dos seus servos, com cada um que se diz hoje cristão, mas não só que se diz cristão, mas que tem a sua vida com o caráter moldado de acordo com o caráter de Cristo. Paulo, quando escreveu essas palavras, aquele Paulo antigo, aquele Paulo sisudo, que antes de confiar plenamente em Jesus Cristo e todas as suas metas pecaminosas e seus orgulhos mirabolantes, seus desejos vaidosos, aquele Paulo morreu, não existe mais. Agora, Cristo vive nele, ainda que ele tivesse uma personalidade muito forte, e nós cremos que ele a possuía. Não há dúvida nenhuma que Paulo possuía esse caráter muito forte. Mas mesmo assim, meus irmãos, seu propósito, seu próprio interesse não fazia mais parte da vida dele, porque Cristo vivia através dele. Era Cristo agora que comandava o seu querer. Apesar dele viver neste mundo como Paulo, Cristo vivia nele, e tudo que ele ia fazer era conduzido por Jesus Cristo dali para frente. Já não vivia mais ele, mas Cristo vivia através dele, porque ele baseava a sua fé naquele Filho de Deus que o amou e se entregou por ele. Se quisermos nos tornar um verdadeiro cristão, precisamos estar arraigados, atrelados, emaranhados, completamente enraizado em Jesus. João capítulo 15, versículo 5, a palavra de Deus diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Aquele que vive em mim e eu nele, esse dará muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Sem Jesus não dá, meus irmãos. Sem Jesus não podemos fazer nada. Não conseguiremos fazer nada a não ser atrapalhar aqueles que já querem fazer ou aqueles que já estão fazendo alguma coisa em prol do reino de Deus. Amém ou não amém? Sem Jesus não dá. Se nós queremos ser verdadeiros discípulos de Jesus, nós não podemos entrar por esta ideia de querer saltar fora do barco, mas precisamos estar de acordo com a vontade dele. Não conseguiremos levar
louvar, não conseguiremos adorar ao Deus, não conseguiremos pregar o Evangelho, não conseguiremos orar, não conseguiremos contribuir para missões, não conseguiremos dizimar, não conseguiremos, meus irmãos, abrir um PGM em nossos lares, nem tampouco convidar as pessoas para que possam estar participando dos nossos PGM em nossos lares, principalmente nossos familiares, amigos, vizinhos. Não conseguiremos contribuir para missões. E tem mais, não conseguiremos nem entender se um dia Deus levantar os nossos filhos para os campos missionários. Até isso nós tentaremos impedir. Não conseguiremos viver um verdadeiro amor. Não conseguiremos amar uns aos outros. E, consequentemente, não conseguiremos ser verdadeiros discípulos de Cristo. Eu acredito, meus irmãos, que dentro de cada um de nós nutre um desejo de fazer discípulos. Sim ou não? Quem gostaria de fazer discípulos aqui, levante a sua mão. Amém. Todos nós gostaríamos, mas nós sabemos que isso é impossível, sem que nós, antes, não sejamos um verdadeiro discípulos. Como disse o Dr. Phillips, precisamos conhecer a Deus antes de torná-lo conhecido. Amém? Uma das qualidades de um cristão que se identifica com Cristo é o amor. E o Espírito Santo sempre estará lutando a favor dos cristãos que se identificam com Cristo. Isto em função do amor que Deus exerce sobre nós, por ser uma das qualidades fundamentais, o amor, uma das qualidades fundamentais para o cristão, para o verdadeiro cristão. O apóstolo Pedro, meus irmãos, na sua segunda carta, no capítulo 1, ele nos dá uma grande lição. Ele nos dá uma lição prática, da prática das virtudes cristãs e dos seus resultados. Pedro nos adverte, meus irmãos, se essas qualidades, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, ele nos adverte que se essas qualidades estiverem em nós e cada dia elas forem aumentando, elas farão com que nós não seremos mais inativos nem infrutíferos. Não podemos deixar de reagir, e se nós não reagirmos, certamente não passaremos de um corpo inanimado, sem vida, sem alma, que carece de vivacidade. Leamos capítulo 1 de 2 Pedro, a partir do versículo 3, e diz assim a palavra de Deus: visto como pelo seu divino poder nos tem sido doado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doado as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E diz ainda, meus irmãos, no versículo 9,
pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus pecados de outrora. Amém? Meus irmãos, os crentes são chamados para viver em harmonia com o caráter moral do próprio Deus. No versículo 3 e no versículo 5 deste texto, nós podemos observar ali uma palavra, virtude. E essa palavra, virtude, no grego, arete, significa excelência. Era usada pelos escritores gregos para descrever a soma de todas as qualidades de um caráter aceitável ou desejável. Excelência. Mas aí pode-se surgir uma pergunta de alguém: pastor, mas é muito difícil ter um caráter tal qual o de Jesus Cristo, porque nós somos seres humanos pecaminosos, pecadores, nós somos incapazes de ter todas essas qualidades dentro de uma só pessoa. Eu concordo com vocês, eu concordo com aqueles que tiverem essa dúvida. Mas Deus, por 3 ocasiões, Ele socorreu a humanidade e se manifestou à humanidade de uma maneira tão preciosa, tão extraordinária. No capítulo 1 de João, versículo 14, que nós vamos ler nesse momento, João capítulo 1, 14, diz assim: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como a do unigênito do Pai. Meus irmãos, o Verbo lá do início desse capítulo, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esse Verbo lá do início se fez carne, mas Ele continuou sendo Deus. Ele apenas assumiu a natureza humana para conviver conosco. E esse foi o acontecimento mais surpreendente, maravilhoso, mais assombroso de toda a história da humanidade. O eterno Deus, o onipotente, o onipresente, o infinitamente santo Filho de Deus, assumiu a natureza humana e viveu no meio da humanidade como alguém que era, ao mesmo tempo, Deus e homem numa só pessoa. Amém ou não amém? E nós, quando olhamos para o versículo 14 deste Evangelho, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, quando olhamos para essa expressão, habitou entre nós, isso significa, literalmente, armou a sua tenda. Uma alusão à habitação de Deus entre os israelitas no tabernáculo e no templo. Êxodo capítulo 25, 8, vai dizer que Deus estava autorizando ou ordenando a Moisés a que construísse um tabernáculo para a habitação junto a eles. Diz assim a palavra de Deus, 25, 8. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para um modelo de todos os seus móveis, assim mesmo os farei. O povo de Israel construiu o tabernáculo para a moradia do Deus vivo. Mais tarde, meus irmãos, no Verbo que nós acabamos de ler, no Verbo encarnado, Jesus Cristo, em João capítulo 1, 14, agora Deus passa a residir entre o seu povo de maneira muito mais presente, nitidamente, cara a cara com o seu povo. Jesus Cristo, o Verbo encarnado, Deus presente, Deus conosco. Amém ou não amém? Hebreus capítulo
1, versículo de 1 a 3, nós vamos ver que a presença de Jesus entre o povo era maravilhosa e era a expressão máxima, ou a expressão real do Deus vivo. Hebreus capítulo 1, versículo de 1 a 3, diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Amém? Pela segunda vez, Deus veio se manifestar ao povo para ensinar o povo o que Ele queria, para ensinar o povo essas qualidades: amor, paz, alegria, benignidade, liberalidade, mansidão, essas questões todas que Paulo relatou como fruto do Espírito, lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Meus irmãos, sempre Deus está preocupado com os seus, e Ele vem pela terceira vez, através do Espírito Santo agora, em nossa época, depois de Jesus ser assunto ao céu. Ele veio posteriormente, em nosso tempo, nesse caso, através do Espírito Santo. Cristo fez o corpo de cada um de nós, como cristãos, um templo. Agora, Ele já não está fora, Ele já não está lá no tabernáculo, já não está lá mais no templo, Ele já não está mais conosco, nos acompanhando, ou nós acompanhando Ele, fora de nós. Agora Ele está dentro de cada um de nós. Tudo isso para que nós possamos entender tamanho privilégio de ter um Deus poderoso que veio buscar e salvar aqueles que haviam sido perdidos. Amém? Hoje, meus irmãos, nós podemos dizer que nós somos o templo do Espírito Santo. Não tem mais para onde correr. Talvez, eu acredito que seja a última oportunidade para a humanidade, essa manifestação de Deus. Por 3 vezes, Deus veio. A primeira, no tabernáculo e no templo. A segunda, através do Verbo que se fez carne em Jesus, entre nós. Deus conosco. E agora, através do Espírito Santo habitando em cada um de nós. E nós vemos isso, meus irmãos, na passagem de 1 Coríntios capítulo 3, 16 e 17. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, confirmando, né, meus irmãos? O santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. E essa palavra, no final desse versículo sagrado, meus irmãos, nos traz uma grande responsabilidade moral diante dos ensinamentos da mensagem do Novo Testamento. Se somos realmente templo do Espírito Santo, se Cristo verdadeiramente vive verdadeiramente em nós, em cada um de nós, e temos a virtude, a excelência de Deus, e somos possuidores do dom do Espírito Santo, então nós somos, por natureza, obrigados, por força da nossa condição de uma nova criatura, viver um verdadeiro amor e sermos verdadeiros discípulos de Cristo e amar uns aos outros. Amém? Não tem, meus irmãos, como evitar. Isso fará toda a diferença para a vida de um cristão, para a vida de um verdadeiro cristão. Seremos mais obedientes. A nossa obediência é a única resposta aceitável
para a bondade inefável de Deus. Não há como. E nós, meus irmãos, seremos, na verdade, seremos muita audácia em acreditar que nós poderemos obedecer a Deus sem antes conhecer a vontade de Deus para nossas vidas, conhecer a vontade de Deus para a vida da nossa humanidade, conhecer a vontade de Deus para a vida da nossa igreja, conhecer a vontade de Deus para a nossa família, para o nosso casamento, para os nossos filhos, para os nossos cônjuges, para nós mesmos. Seremos muito audaciosos se nós, antes de querer obedecer a Ele, não reconhecer qual é a vontade de Deus para cada um de nós. Nem todos os que me dizem, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Mateus capítulo 7, 21. Seremos mais submissos, meus irmãos. Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai ou sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meus discípulos. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Lucas capítulo 14, 26, 27. Meus irmãos, é verdade. Deus quer a nossa obediência e também quer a nossa submissão a Ele. Nós temos relatos na Bíblia, em Atos capítulo 4, versículo 18 a 20, quando o apóstolo Pedro e João manifestaram ou se mantiveram contrário à submissão de uma ordem injusta, porque eles obedeceram, foram submissos ao próprio Deus. Diz assim aquela palavra: chamando-os, ordenaram-lhes que de modo nenhum falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar as coisas que vimos e ouvimos. Meus irmãos, nós temos várias comunidades no nosso Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo, onde famílias inteiras estão subjugadas a uma autoridade conflitante, onde essas autoridades não têm Deus no seu coração, onde essas autoridades escravizam essas famílias, até mesmo pais de família escravizam suas próprias esposas, seus próprios filhos, para fazer a sua vontade. E assim que essas pessoas que são subjugadas recebem esta maravilha de evangelho em sua vida e tomam uma posição ao lado de Jesus, se tornam submissos à vontade de Deus, elas conseguem se libertar definitivamente daquele jugo desigual. Assim como Pedro e João fizeram, essas pessoas, e um dia nós éramos assim também, nós o fizemos. Nos libertamos das garras do inimigo, das garras do pecado, das garras de Satanás, e hoje nós somos obedientes e subservientes ao nosso Deus. Somos submissos a Ele. Mas também, meus irmãos, nós estaremos amando muito mais. Nós amaremos muito mais, com o amor ágape, aquele amor que somente Deus pode nos proporcionar. O amor ágape, não o amor de pai para filho, de mãe para filho, de irmão para irmão. Não o amor de amigo, de amizade. Não, esses amores, esses tipos de amores, pode ser que nós estejamos sendo traídos uns com os outros. Muitas das vezes nos abandonam, ou nós mesmos abandonamos as pessoas com esse tipo de amor. Também tem o amor eros, o amor interesseiro, o amor sexual. Esse também é muito perigoso, em que existem muitas desilusões,
afastamentos uns dos outros por causa desse amor. Separações de famílias, brigas de famílias. Então não é esse tipo de amor que vai unir o cristão, mas o amor ágape, o amor, o único amor que só vem de Deus. E se ele não vier de Deus, não é esse amor, porque só Deus pode colocar esse amor em nossas vidas, que é o próprio Jesus, que é o próprio Espírito Santo vivendo em nós todos os dias. Somente esse amor ágape pode vencer e pode dominar os outros que vivemos neste mundo. Esse amor, com esse amor, nós podemos verdadeiramente estar nos tornando um verdadeiro discípulo. Assim nós poderemos ser verdadeiros discípulos e amar uns aos outros. E assim nós poderemos amar com o amor de Jesus. Conseguiremos também, meus irmãos, orar mais, interceder mais, nutrindo um relacionamento íntimo com o próprio Deus, pois a oração, meus irmãos, é o canal de comunicação mais íntimo que o discípulo pode ter com o seu Deus. A oração é um canal de comunicação mais íntimo que o cristão pode ter com o seu Deus. Na parábola do juiz iníquo, Jesus estava falando para os seus discípulos que deveriam estar orando sempre, sem cessar, constantemente, sem desistir. E a viúva daquela parábola fez isso. Ela conquistou, ela conseguiu que aquele juiz julgasse a sua causa, por causa da sua insistência. Glória a Deus por isso, meus irmãos. Conseguiremos orar mais, na verdade. Não importa, meus irmãos, a posição, não importa a maneira, não importa se nós estamos sentados, deitados, de pé. O importante, meus irmãos, é não fazer com que a oração seja um mero ritual em nossa vida, mas um meio pela qual Deus venha transformar a cada vida, cada um de nós. Como afirmou certa vez o filósofo teólogo dinamarquês Søren Kierkegaard, a função da oração não é influenciar a Deus, mas especialmente mudar a natureza daquele que ora. E a natureza, leia-se, no lugar da natureza, leia-se, as grandes qualidades que existem em Jesus, que é o seu caráter. Deus não quer bajulação. Deus não quer que nós venhamos a tentar massagear o seu ego, mas Ele quer sinceridade. Por isso a oração não é para simplesmente influenciar Deus em nossa vida, mas para que nós possamos, para que Ele possa mudar o nosso caráter através das nossas orações, através das nossas petições, através da nossa carência em Deus. Que Ele possa, meus irmãos, nos abençoar e fazer com que nós sejamos verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Que nós possamos, meus irmãos, viver um verdadeiro amor e que nós possamos estar amando uns aos outros, assim como Jesus tem nos exigido. E que Deus seja louvado. Amém.